Olá, me chamo Juliana, sou profissional de marketing e trabalho hoje com odontologia do esporte e hoje estou aqui com o Dr. Eli. Para quem não me conhece, meu nome é Eli Namba, sou dentista, especialista em odontologia do esporte. Desde que me formei, sempre me dediquei a essa área. Atualmente sou o coordenador do Departamento de Odontologia do Esporte do Curitiba, no nosso clube de futebol aqui da nossa cidade. E nós estamos em contato direto com as principais dúvidas e questionamentos sobre a especialidade. E você sabe, Ju, isso é uma coisa muito interessante, né? A Ju está aqui com a gente exatamente para fazer essa conexão. Ela, que é uma profissional que trabalha em outra área, começou a perceber que existia uma necessidade, uma falta de informação dos próprios profissionais da odontologia. Não conseguiam fazer essa conexão. O que é a odontologia do esporte? Onde o dentista vai estar atuando? Isso foi uma das nossas dificuldades, né, Ju? Sim. Então explica pra gente, doutor, o que é odontologia do esporte? Seria só fabricar protetor bucal? Isso, a grande maioria dos profissionais acabam relacionando a odontologia do esporte com protetor, né? Porque lembram dos traumatismos, dos lutadores, do que acontece no dia a dia do esporte. Mas realmente a odontologia do esporte está muito além dos protetores. Os protetores são muito importantes. Eu falo que é a nossa porta de entrada, né, do nosso paciente para dentro do consultório. Dentro do meu consultório, a maioria dos atletas chegavam buscando um protetor bucal, mas não sabiam de todas as particularidades. Como que a saúde bucal pode interferir de forma direta ou indireta na performance. Então o protetor, sim, é muito importante. A gente não se restringe à confecção de protetores, até porque confeccionar protetores é uma parte muito técnica, né? Qualquer pessoa que faça um curso, que tenha uma habilidade manual, pode construir esse aparato, mas a nossa área, a nossa especialidade não se restringe a essa parte técnica. Exatamente. A saúde do atleta é mais importante, né, Ju? Por quê? Porque se ele tem uma quebra de homeostase, de equilíbrio dessa saúde, isso pode refletir de forma direta ou indireta dentro da sua performance. Posso citar alguns exemplos. Se o nosso atleta, por exemplo, tem ausência de um elemento dentário, como que ele vai conseguir mastigar? E será que se ele não fazer essa mastigação de forma adequada, ele vai conseguir ter uma resposta energética suficiente para realizar aquela atividade física? Isso não vai acontecer. Em pedaços maiores, o nosso estômago vai ter que produzir uma quantidade maior de suco gástrico, pode gerar um problema estomacal, um problema gástrico, e em pedaços maiores, os nossos alimentos não conseguem ser absorvidos no nosso intestino. Talvez para as pessoas agora, entre aspas, normais, isso não faça tanta diferença, talvez você vai passar por uma gastrite, ter que fazer um tratamento. Mas agora, para o atleta de alto rendimento, isso pode fazer uma diferença muito grande. Porque se ele está consumindo aquele alimento para que ele tenha uma resposta energética para fazer a sua atividade, e se ele não absorve e não consegue transformar aquilo em energia, ele pode apresentar uma fadiga da sua musculatura precoce, ele pode se lesionar em virtude dessa falta de energia. Então, existem consequências diretas e indiretas, às vezes até de uma ausência de um elemento dentário. Isso sem falar da parte sistêmica, que hoje a gente sabe que as bactérias podem percorrer o nosso sistema circulatório e essas bactérias da boca apresentam uma quimiotaxia a áreas inflamadas. E a atividade física nada mais é do que um processo inflamatório controlado. Eu até brinco com meus alunos que a gente pode fazer uma analogia da atividade física, desse processo inflamatório, com a ortodontia. Por quê? O que é a ortodontia? A ortodontia, onde o paciente coloca o aparelho ortodôntico para movimentar os dentes, para alinhar, para melhorar a sua oclusão. Quando o ortodontista faz isso, ele está gerando um processo inflamatório controlado. Então ele coloca força naquele arco metálico para poder gerar essa força para movimentar aquele dente. Em uma área ele vai reabsorver osso e outra área vai formar osso. Então, para que ele controle esse processo inflamatório, ele tem uma determinada força que ele vai estar colocando. A atividade física é a mesma coisa. A gente está gerando microlesões na nossa musculatura, onde o nosso organismo vai reparar essas microlesões de alguma forma, gerando um aumento da hipertrofia dessa musculatura, isso conforme o resultado que o nosso atleta ele preconiza dentro daquele protocolo de treinamento. E se a gente levar isso em consideração, se essas bactérias da boca apresentam essa quimiotaxia a esses processos inflamatórios, essas bactérias de alguma forma podem interferir nessa hipertrofia da musculatura. Então o atleta às vezes ele pode apresentar uma deficiência dessa hipertrofia porque essas bactérias interferem em determinados momentos e dentro desse processo da cascata inflamatória. Então se ela vai inibir a produção de uma proteína
onde essa proteína é responsável pelo aquele atrapalho de hipertrofia, o atleta não vai ter essa resposta. Mas e aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, clinicamente, às vezes, se o nosso atleta apresentar uma hipertrofia inadequada, fibras menores, ele tem mais chance, durante um trabalho de explosão, por exemplo, romper essa musculatura. Então isso pode ocasionar um maior número de lesões musculares e também articulares dentro do desenvolvimento da performance desse atleta. Mas outra coisa muito interessante, que a gente acaba falando muito sobre o atleta de alto rendimento, mas a odontologia do esporte não se restringe a essa população. Às vezes os dentistas, às vezes a gente pergunta, a gente questiona, você já atendeu algum atleta? E o dentista não sabe responder, porque essa pergunta não faz parte da sua ficha clínica. E eu posso colocar aqui para vocês que, com toda certeza, mais aí de 90% da população de dentistas hoje já atenderam algum tipo de atleta. Às vezes você coloca lá, você pergunta para o teu paciente, mas você faz algum tipo de atividade física? E o paciente responde assim, não, só faço musculação. Mas será que musculação é um tipo de atividade física? Com toda certeza. E será que as alterações metabólicas ocasionadas pelos praticantes de atividades físicas também não podem apresentar respostas e alterações bucais? E será que essas respostas bucais também não podem alterar a performance dele dentro da academia, no crossfit, na corrida? Sim, as duas coisas acontecem. E quando a gente fala nessa população, a gente tem uma população enorme para se atender com poucos profissionais capacitados. E aí quando eu falo assim que existem poucos profissionais capacitados, é porque a odontologia do esporte acabou surgindo um pouquinho de forma contrária às outras especialidades. Nós surgimos primeiro como especialidade e depois começamos a ser inseridos dentro da grade letiva das graduações, mas isso acontece com pouquíssimas áreas. Então o dentista se forma e não tem contato com a área, assim como acontece com a endodontia, a ortodontia. Por mais que o dentista não saia especialista, ele tem um contato básico com todas as áreas da odontologia. E com a odontologia do esporte isso não acontece. Então a gente comentou no começo, protetor bucal. Mas nem protetor bucal o dentista sabe confeccionar. Além de não saber confeccionar, não sabe indicar e não sabe contraindicar. Não sabe. Ou será que é tudo igual? O protetor do lutador é o mesmo do jogador de futebol? Não tem diferença? O protetor do cara do crossfit, da musculação, é o mesmo? Protetor bucal, vamos falar de protetor, é usado só para lutador? Ou será que ele pode ter outras funções que estão inerentes a esse aparato? Tem muita coisa, né, Ju? Sim, com certeza. Então o dentista do esporte não atende só atletas? Não só atletas de alto rendimento. A gente atende qualquer tipo de praticante de atividade física. E uma das coisas que a gente vem percebendo dentro dessa população, não só no alto rendimento, mas principalmente nessa população que busca uma melhora de qualidade de vida através da atividade física, é que as pessoas hoje apresentam um corpo saudável e uma boca doente. Sim. Por quê? Porque essa diferença, essa busca por essa qualidade de vida começa a gerar uma mudança de hábitos. Então, o nosso paciente do consultório começa a praticar atividade, essa prática da atividade gera alterações dentro da sua composição corporal, ele muda a sua alimentação, ele consome alimentos diferentes que podem trazer consequências na cavidade bucal. Então, lesões não cariosas são uma dos sinais que aparecem dentro dessa população. Então, a gente percebe que hoje a nossa população apresenta mais dentes na boca, isso é muito bom, mas por apresentar mais dentes, por apresentar essa diferença metabólica realizada pela atividade e também alterações do seu cotidiano, as consequências aparecem dentro da boca. Então, muita parafunção e apertamento que eles realizam durante a atividade física. Então, se você vê, né, Ju, o pessoal vai levantar o peso, ele faz contração da musculatura da face. Sim. E, consequentemente, gera um apertamento desses dentes, desgaste de dentários. Então, a gente percebe que existe um envelhecimento precoce dos dentes nessa população. Aumento de problemas articulares, então a incidência de disfunções temporomandibulares em praticantes e atletas de alto rendimento é muito maior quando comparado à nossa população normal. Até a gente fez um trabalho com o Dr. Daniel Bonotto, a gente pegou populações de atletas de esportes individuais, karatê, MMA e também de esportes coletivos, e a gente percebeu nos nossos resultados que a incidência de disfunção temporomandibular chegava a quase 60%.
Isso é muito grande quando comparado à nossa população geral, né, que deve girar em torno de 5, 6%. Então a gente tem uma população que apresenta particularidades e especificidades que a gente deve levar em consideração. E a odontologia, o dentista, ele acaba não estando preparado para esse atendimento e não consegue vislumbrar que tudo isso está associado a essa mudança de estilo de vida. E o esporte gera uma mudança radical, muitas vezes, no estilo de vida da nossa população. Sim, com certeza. E doutor, a especialidade é reconhecida? Sim, a especialidade, isso é outra coisa, né? Às vezes os dentistas falam sobre a área e não sabem que essa área tem o seu reconhecimento. A especialidade ela foi reconhecida e homologada em 2015. Em 2014, se montou várias comissões dentro dos conselhos regionais de odontologia, onde foi aprovado a área para ser levada para uma Assembleia Nacional, que foi a Assembleia de Novas Especialidades Odontológicas, a ANEL, que aconteceu em São Paulo no ano de 2014. Dentro dessa Assembleia eu fiz parte, junto à Academia Brasileira de Odontologia do Esporte, que é a entidade mais antiga dentro da área, que com certeza foi a grande responsável para que essa área fosse reconhecida. Então todos os membros da academia, né, foram divididos dentro das salas, dentro dessa assembleia e defenderam a área, mostrando que não era só protetor bucal, que a gente tinha evidências científicas que comprovavam que alterações de boca poderiam gerar problemas dentro de resultado e performance dos nossos atletas, assim como essa alteração metabólica também poderia gerar problemas bucais. Então hoje a gente tem de forma consolidada, dentro desse embasamento científico, a comprovação e a importância da odontologia do esporte ter se tornado uma nova especialidade da área. São poucos especialistas ainda, né? Se não me engano, no site do Conselho, a gente deve ter registrado no Conselho Federal de Odontologia em torno de 30, 32 profissionais, né? E a nossa população que necessita desse atendimento? A gente fez um levantamento. No Brasil são mais de 100 milhões de praticantes de atividades físicas. E aí, você dentista, vai ficar fora dessa fatia de mercado? Ou você pode talvez levar um atendimento diferenciado levando em consideração essas particularidades? É por isso que eu acho que é tão importante conhecer essa nova área da odontologia e o que eu posso estar colocando com toda certeza que é a área da odontologia que apresenta a maior relação interdisciplinar. Então a gente não consegue trabalhar sozinho. A gente tem que trabalhar com os médicos do esporte, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos. No clube a gente tem até podólogo, Sim. Né? Porque faz parte ali para tirar a unha encravada ali dos atletas, né? Que também pode gerar um processo inflamatório e pode contribuir de forma sistêmica para outras alterações. Então essa equipe interdisciplinar vem crescendo a cada dia mais, né? E eu acho que é muito interessante que o dentista conheça essa nova área para levar um trabalho diferenciado para um paciente que ele já atendeu no consultório, só que ele não sabia dessas particularidades. O mercado de trabalho é grande. Muito grande. Esperem aí pelo nosso próximo episódio. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a odontologia do esporte. Se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal do Serral Play, que vem muita coisa boa aí pela frente.